Oi, tudo bem? Aqui é o Daniel. Nesses 14 anos de podcast e cinemação, a gente já viu de tudo na internet. E infelizmente, ela tá bem mais tóxica ultimamente, né? Pensando nisso, a gente quer criar uma comunidade mais próxima, mais acolhedora, mais respeitosa, onde a gente possa dividir o nosso amor pelo cinema, por séries e tudo mais, e seguir na contramão desses excessos que fazem tão mal para nossa saúde mental. Eu tô aqui para te convidar a fazer parte desse grupo. Além de participar da comunidade, você vai ter acesso exclusivo a uma live mensal, entrevistas com especialistas e muito mais. Para isso, é só acessar apoia.se/cinemação e fazer o seu apoio. Vem com a gente! Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 646. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Henrique Risato. Fala pessoal, quem fica dando combo de rasteirinha no jogo é cuzão. Um soquinho. Soquinho No canto, assim, só batendo. Puta, é coisa de covarde. É isso aí, tem toda a razão, concordo plenamente. Muito bem, temos aqui também Duda Smilari. Olá, pessoal. Olha, eu queria falar assim, a Juliette já tentou dizer qual o poder da maquiagem para uma mulher, mas eu queria falar o poder de um leque para uma mulher depois de assistir Mortal Kombat 2. Já passou na 25 e comprou uns 4, né, Duda? Virou artigo de autodefesa. Exatamente. Pô, tinha que ter, né, Será que tem? Depois vocês mandam aí nos comentários. Será que tem arte marcial que as pessoas ensinam, tipo, a usar, sei lá, coisas domésticas, assim, coisas banais pra proteção feminina? Deve ter, né? Acho que tem. Se dá pra imaginar, deve existir. É. E deve ter no Kung Fu alguma coisa que usa os leques também. É, exatamente, deve ter. Bom, temos aqui também Natália Malini. Olá, pessoal, eu tô mais do que pronta. Setinha pra frente, bolinha, repetidas vezes. Só pra quem joga de Melina aí, fica essa. Ah, você sabe então os combos aí, você sabe? Meu anjo, você acha que eu vim preparada só por causa de filme? Quantas tardes pausando ou procurando na internet, imprimindo lista de movimento pra eu decorar. Mas assim, tem que ser de um personagem só, porque são muitos, né? Aí a capacidade de reter informação fica limitada. Caraca, não, e eu às vezes assistindo ao filme, eu jogando, eu me pego às vezes pensando assim, caraca, mas o Blanca não vai entrar? Ah não, o Blanca é do outro. Eu confundo um pouco os dois, é uma vergonha. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos, né, para falar aí de um filme que chegou com a missão muito clara, consertar tudo que deu errado no reboot de 2021 e entregar exatamente o que os fãs de Mortal Kombat estavam pedindo há 3 décadas. Hoje a gente vai dissecar Mortal Kombat 2, dirigido aí pelo Simon McQuaid, com o Karl Urban, né, no papel do Johnny Cage, um filme que dividiu a crítica especializada, mas conquistou 89% de aprovação do público. E a premissa é muito simples, né? Se no primeiro filme a gente passou ali uma eternidade, né, em treinamentos, em cenários marrons ali, sem ver o torneio de verdade, a sequência chuta a porta e mergulha diretamente na ação. E saíram aquelas tentativas de deixar a história pé no chão e tal. E entrou a galhofa assumida, a brutalidade desenfreada e aquele sentimento de desligue o cérebro e aproveite o espetáculo, assim. E olha, o roteiro do Jeremy Slater, né, foi tão direto na correção, né, de rumo, que ele resolveu inclusive dar um destino pro Cole Young, que era o protagonista do primeiro filme, que ninguém curtiu ele. A gente vai falar sobre Karl Urban, né, roubando a cena aí como Johnny Cage, vai falar sobre a fotografia espetacular do Stephen Windle, vamos falar também sobre
os fatalities que finalmente fizeram jus aos jogos, né? E sobre por que a crítica deu 47 no Metacritic, enquanto o público amou. É um blockbuster de ação dos anos 90 com roupagem contemporânea, violento, divertido e completamente desvergonhado de si mesmo. Lembrando você, ouvinte do Cinemação, né, que todas as vezes que a gente fala de um filme aqui no Cinemação, a gente dá spoiler. Por isso, siga por sua conta e risco, pois a gente vai falar tudo e mais um pouco sobre Mortal Kombat 2. É isso, vamos bater um papo agora no segundo ato desse podcast. Uno mas, thanks. You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid. Thanks, man. I appreciate it. They should do a reboot. Nobody wants that. Shit went out in the 90s. Johnny Cage, you have been chosen to fight. Tell me you're not some crazy fans. Chegava aos cinemas no dia 7 de maio de 2026 o filme Mortal Kombat 2, com distribuição aí da Warner Bros. Pictures. O filme é dirigido pelo Simon McQuaid, né, e escrito pelo Jeremy Slater. O Simon McQuaid é um diretor australiano, né, inclusive já tinha feito aí sua carreira com vários longa-metragens, inclusive com Mortal Kombat de 2021, onde ele estreia como diretor, e agora ele volta em Mortal Kombat 2. Já o Jeremy Slater, ele é roteirista e já tinha também trabalhado em outras produções, como por exemplo o Quarteto Fantástico, o Death Note, né, também, Cavaleiro da Lua, uma série da Disney Plus, e agora ele volta neste filme. O filme teve aí um orçamento de cerca de 80 milhões de dólares, que foi acima dos 55 milhões do primeiro filme, e até o momento o filme bateu aí a marca de 100 milhões de dólares arrecadados. Aqui em Mortal Kombat 2, a gente vê que após os eventos, né, do primeiro filme, os campeões do Reino da Terra, eles enfrentam uma ameaça ainda maior, o Imperador Shao Kahn. Ele que é extremamente violento e resolve reunir ali um exército ao seu redor, junto com feiticeiros e campeões corrompidos, para destruir o mundo e tomar os seus reinos. Junta-se ao grupo do Reino da Terra o Johnny Cage, né, um astro de filmes de ação, super arrogante, mas com espírito de combate incomum. Nós temos também o retorno de Sub-Zero, a chegada de novos personagens como a Kitana, Jade, Baraka e por aí vai. O filme realmente consegue sintetizar muito bem o espírito do jogo, focando principalmente nos combates e no torneio, que é o ponto principal aqui da história. Na direção de fotografia nós temos o Stephen Windle, que é um australiano também. Ele já tinha trabalhado em Velozes e Furiosos 7, Star Trek e Homem Cinza. Na montagem nós temos o Stuart Levy, que é um diretor também que já tinha feito outros trabalhos. Ele trabalhou lá em Todo Dia Domingo de 99, mas ele fez também Foxcatcher e Snake Eyes, o G.I. Joe Origem, lá de 2021. E na trilha sonora nós temos o Benjamin Wallfisch, que é um compositor britânico e que também já tinha trabalhado em outras trilhas, como por exemplo em It a Coisa, Blade Runner 2049 e Alien Romulus. Já no figurino, vale a pena a gente destacar a designer de figurinos, né, a Cap Ireland, que é uma designer experiente também, inclusive trabalhou em Animal Kingdom de 2010, Lion de 2016 e trabalhou no Mortal Kombat 2021. Eu acho que é importante a gente falar do figurino porque é um figurino que chama atenção, afinal de contas ele precisa estar alinhado com o jogo, mas ao mesmo tempo ele tem que ter alguma coisa de inovação ali também, né? Já no elenco, a gente tem o nome principal, que é o Carl Urban, que faz o Johnny Cage, mas nós temos também a Adeline Rudolph, que faz a Kitana, a Jessica McNamee, que faz a Sonya, o Josh Lawson, que faz o Kano, o Lud Lin, que faz o Liu Kang, e o Mecca Brooks, que faz o Jash. Temos também a Tati Gabrielle, que faz a Jade, e nós temos também que destacar o Martin Ford, que faz o Shao Kahn, que inclusive teve muito trabalho ali de figurino e tudo mais. Bom, a gente está falando de um filme, né, que acaba vindo depois de um momento complicado, né, do primeiro filme, que não foi muito aceito, porque ele tinha essa questão de querer trazer
um contexto, tinha aquele lance das marcas, né, que davam poder e não sei o que e tal. Mortal Kombat 2, ele meio que surge para ser essa redenção que os fãs mereciam. E eu queria saber de vocês se é esse o sentimento que vocês têm, assim. É um filme de redenção ou é um filme, entre aspas, ruim, bem executado? Como é que vocês veem esse filme? Eu acho que ele é realmente um filme de redenção, mas uma coisa que eu acho muito válida é quando as pessoas aprendem com os erros e elas vão ouvir os apontamentos. Não que tudo precisa ser fanservice, né? Mas a história do Mortal Kombat já foi contada 1 milhão de vezes e de diversas formas diferentes. E no fim a gente chega na mesma conclusão, a galera quer ver porradaria, né? Então eu acho que aqui eles usam muitas técnicas de fotografia, filmagem, etc., para dar essa sensação de visibilidade do jogo, né? Tem até a cena em que o Johnny Cage vai lutar com o Baraka e aí abre o plano assim, né? Do tipo de câmera e tal. Cara, isso é fantástico, assim, né? Então, são detalhezinhos que pegam no coração e eu gosto que não teme ser ridículo. Tenho minhas críticas, tá? Não é um filme perfeito, mas como é uma franquia de jogos que eu gosto, eu sempre gostei muito de jogo de luta e acho que toda criança anos 90 e de alguma maneira teve um certo contato, nem que não tenha sido muito, né? E Mortal Kombat sempre teve essa questão do excesso, né? O excesso de sangue, os fatalities, as mortes exageradas e tal, e poder ver isso aqui de maneira que não interfere muito em roteiro, porque que roteiro, né? Roteiro, porrada, não roteiro, eu quero porrada, né? Então acho que esses detalhezinhos faz dele sim um filme de redenção e, claro, as milhares de frases de efeito dos jogos, poder ver a galera se movimentando e fazendo os golpes que tem nos jogos, tudo isso acho que traz um quentinho no coração pra quem é fã. Então, acho que, claro, cada pessoa vai analisar o filme da maneira que lhe convém, onde lhe toca, com o olhar que lhe pertence, né? Sim. Mas, pra mim, com o olhar de fã de franquia de joguinhos, pra mim serviu muito bem. Tanto que antes da gente entrar ao vivaço, eu estava falando para meus companheiros de gravação que eu assisti a absolutamente tudo que esteve ao meu alcance para estar aqui hoje. Então, vi os filmes clássicos, vi esse reboot aí de 2021, vi a série inteira do Mortal Kombat Legacy no YouTube, vi as animações e, assim, no meu coração, esse aqui foi o que mais serviu. Então, pra mim, redime sim. E eu acho que tem uma outra coisa, assim, o jogo, por si só, ele já é um jogo simples. É um jogo de porradaria ali, com personagens diversos e tal. Então, o que me parece é que a gente tem quase que um reboot espiritual, assim, sabe? Porque o diretor, o Simon McQueen, ele é o mesmo diretor do filme de 2021 e parece que ele resolveu ouvir as críticas e aí ele pega esse segundo filme e ele faz essa correção de rumo, né? E ele não tem vergonha de descartar ali algumas coisas que o primeiro filme queria trazer e tentar fazer funcionar e que não funciona. Mas ele descarta aquele realismo chato, sabe? Aquela coisa de ficar tentando justificar as coisas e tal. E ele meio que coloca o pé no acelerador nesse negócio de, é isso, é luta, vocês gostam do jogo, vamos fazer uns enquadramentos aqui que a gente coloca um personagem do lado do outro como se fosse um jogo. Ele faz aquela brincadeira de, às vezes, estender a tela, né? Assim, a tela perde aquele aspect ratio, né? Que são aquelas barras pretas de cima e de baixo, assim. Perde aquilo porque o jogo também tem isso. Tipo, a hora que você vai jogar o jogo, você não tem essas barras pretas.
Então ele faz umas brincadeiras visuais, umas gags visuais ali que funcionam e é uma correção de rota, assim, que eu acho que é super válido pro tipo de jogo que a gente tem em mãos, assim, que é a matéria bruta desse filme, né? Eu concordo plenamente, assim, existem filmes que você vai na expectativa de analisar de uma forma muito mais estrutural, de arco narrativo, de character driven, de enfim, né, você realmente entrar dentro de uma narrativa que vai buscar cada história particular de cada personagem e dar ele uma vida muito fora da... Assim, que vai te levar muito fora só do cinema, assim, vai para outros lugares também. E que vão ser indicados para o BAFTA, para o Spirit Awards, para o Oscar, e quando muito ganham todos, que é o caso, por exemplo, de Parasita. E existem filmes que são para ver sangue e que você não quer saber muito sobre o personagem, na verdade. Eles estão ali porque você quer relembrar o que um dia você viu em uma telinha de computador ou de videogame, né? E eu fui na expectativa, assim, de ver sangue e de ver luta. O que eu vi foi exatamente o que eu queria assistir, assim, o 2. No primeiro, eu fiz o contrário, né? O primeiro assisti o 2 e depois assisti o 1, 2021. Foi uma baita quebra de expectativa o 1, assim, porque eu tava até com meu amigo e a gente saiu super dando risada, imaginando. Porque eu acho que é isso, né? O cinema tem muito disso. Ao mesmo tempo que você pode entrar exatamente em uma discussão existencial depois de ver um filme, que é o caso de muitos, você também pode simplesmente imaginar quais poderes você teria caso você fosse caso você estivesse em Mortal Kombat. E esse é o caso, né? É o caso desse filme. Você sai dando risada, imaginando qual poder você teria no seu extremo de raiva, que é assim que eles conseguem, né? Ter o arcano pessoal, né? Algo que eles colocam em nome, enfim. E que em 2021 ele tenta justificar muito isso, né? E fica no ridículo, porque de fato é injustificável, né? É uma mistura de tudo e não vai pra lugar nenhum. Mas quando você assiste uma luta que... exatamente isso também que a Natália, o Rafa falaram, que assim, você... o diretor quis colocar muito bem, assim, a câmera, até ela parada em um mesmo ângulo, que parece que você tá assistindo a um ringue, assim, a uma luta que você veria no videogame, né? E assim, com diferentes cenários, isso que eu achei legal, tem muito cenário, né? E aí isso remete ao game, porque o game é cenário, você escolhe lá o cenário. Isso eu lembro, não era de jogar Mortal Kombat, mas eu lembro de escolher alguns cenários e ter que lutar nesses cenários, e eles tinham particularidades. Eu acho isso muito legal, porque ele trouxe isso. Sim, né, nesse filme. E no outro não tinha. Então existem filmes e filmes, e esse filme é justamente para você assistir em um domingo à noite, chuvoso, quando você não tem nada para fazer, caso você não seja um fã, que é o meu caso, mas caso você seja também, enfim, né, tem outras questões aí emocionais também e nostálgicas que vão além, mas para você se divertir, sabe? E tá valendo, não deixa de ser um blockbuster ruim que deu bom, né, no fim, assim. Esse que é o ruim que dá bom, eu acho, que a gente quer dizer também, né? Where the hell am I? It's called Mortal Kombat. It's a fighting tournament. To the death. Fuck that. Quando um filme desse sai, cria-se sempre uma discussão, um debate, né, sobre como avaliar um cinema de nicho, assim. E aí tem essas métricas de, por exemplo, enquanto lá no Metacritic, né, o filme ficou ali com um minguado nota 47, assim, de 100, né? Então, tipo, ficou uma nota baixa. Já no público, quando você vai lá no Rotten Tomatoes, o filme tá com 89% de aprovação. E aí fica essa mesa de discussão
de que como avaliar esse tipo de cinema, assim. E aí, por exemplo, o produtor, o Todd Garner, ele chegou a atacar justamente os críticos, né, que não conhecem o cânone e tal, e aí ele soltou uma pergunta, que é essa pergunta que eu tenho para fazer para você aqui, que é o seguinte: um filme como esse, ele deve ser julgado pelos critérios de um Oppenheimer, sabe assim, de um Coringa, né? Ou ele deve ser medido apenas pela sua capacidade de satisfazer essa base de fãs, assim? Que pergunta fácil. Eu sabia essa com maçã, né? Cara, acho que das duas formas. Tem que sim vê-lo como a película, como o filme que ele é. Então, todas as partes técnicas, fotografia, roteiro, atuação, produção, tudo isso importa, sim. E eu imagino que a maioria dos críticos fazem. E também, como se trata, não é um filme assim, original, é uma adaptação de uma franquia, seja ela de videogame, história em quadrinhos, qualquer outra coisa que tenha seriado de televisão antigo. Tem essa parte também para você ser fiel ao universo do qual se baseia. Veja que ser fiel não quer dizer que tem que ser idêntico, mas ter uma certa fidelidade, né? Por exemplo, o filme do Super Mario, que teve lá atrás, acho que foi nos anos 90, não tinha nada a ver com o jogo do Mario, entendeu? Uhum. Quer dizer, ele não respeita nada. O nome dos personagens é igual, basicamente. Agora, esse é um exemplo de uma falha terrível, da parte conceitual e também é um filme ruim, né, tecnicamente. Agora, é por isso que eu falei, tem que ter os dois elementos, né? O que eu penso dessa adaptação, né, desse filme específico. Primeiro que o Mortal Kombat 2, eu lembro assim, vamos voltar um pouco no tempo. Quando... Lá veio o velho falando. Velho, lá. Na minha época, quando os dinossauros reinavam, o meu primeiro contato com o computador foi, acho que no final da, sei lá, 95, 96. Tipo, computador para os mais velhos 90. era uma torre e um monitor, era uma tá, caixa, gente? uma televisão, tudo separado, você tinha que pôr um monte de fio. Gente, até os anos 2000 era um pouco assim também. Tinha capinha pra não pegar poeira, tá? Capinha no teclado, capinha no monitor, pra não Exatamente. pegar poeira. Muito bem disso. E eu lembro que, assim, o meu pai fez lá um curso de informática e comprou um computador. Era um DOS, assim, para entrar no Windows, você tinha que digitar WIN, né? Para entrar no Windows, você entrava naquela tela preta maluca lá. E eu lembro que tinham 3 jogos nesse computador. E um deles era o Mortal Kombat 2. Sim. Então, por um bom tempo, pra mim o computador era um negócio, era como se fosse um videogame. Uhum. E eu era fissurado em Mortal Kombat 2. Eu lembro dos meus primos irem em casa, e é o que você falou, o jogo já era muito simples, porque ele é um jogo do começo dos anos 90, então os próprios videogames eram mais simples. Então, por exemplo, tinha os botões lá pra frente e pra trás, pra cima e pra baixo, e 3 ou 4 só. Então era soco alto, soco forte. Não, soco alto, soco baixo, chute alto, chute baixo. E você fazia tudo só com essa limitação, entendeu? E eu lembro também que foi muita febre aqui no Brasil. Teve, acho que foi em 96 ou 97, teve álbum de figurinhas do Mortal Kombat 2, assim. Teve muita gente dessa época conheceu o jogo por conta do jogo Mortal Kombat 2. Uhum. E o filme... esse filme novo, ele traz muitos elementos, assim, muitos dos cenários que a gente vê as lutas, por exemplo, a fase lá do ácido, que é onde no filme o Shao Kahn luta com o Ho Yong. Aquela fase que tem tipo aquele vórtex, que é onde o Liu Kang luta com o Kung Lao, que tipo, é a melhor luta do filme, na minha opinião, assim. Então, todas essas coisas, assim, que tem no filme são diretamente baseadas no jogo, assim, são cenários reconhecíveis do jogo. Isso
eu fiquei, tipo, muito animado de ver, sabe? São coisas que eu realmente não esperava. Mas essa coisa do Cole Young aí, né, que é o protagonista do primeiro filme, e que foi assim, foi meio que um tiro no pé do primeiro filme, porque eles criam um protagonista que não tem no jogo, aí eles criam toda aquela regra de ter, né, tipo uma tatuagem, uma marca lá que dava o poder e tal. E aí, tipo, isso desconecta, porque a galera quer ver os personagens do jogo e tal, né? Então esse foi um dos problemas do primeiro filme, de 2021. E aí aqui, eu achei tão simbólico o cara pegar o personagem principal do primeiro filme e acabar, assim, explodindo a cabeça dele, assim, pelo vilão, sabe, do segundo filme, tipo, e o vilão faz questão de empurrar ele com o resto do corpo dele com um martelo pra ele dissolver numa água, e sumiu, e ninguém mais fala dele o resto do filme, assim. Nossa, é verdade, não tem uma grande comoção, né, sobre nenhuma. Faz parte do jogo, né, morreu no torneio. Faz parte do Mortal Kombat. Não, é super, assim, ele é super descartável, assim, isso é legal, porque mostra justamente essa correção de rota, né, que a gente estava falando aqui, mas tem essa questão também de você trazer esse foco para os personagens principais. E aí eu queria começar também perguntando para vocês o que vocês acharam de Karl Urban como Johnny Cage, né? Ele entregou o carisma de um astro decadente, vocês acharam que ele ficou devendo agilidade ali? Como é que vocês viram o Karl Urban como Johnny Cage? Gente, pra mim ele tem cara de decadente já, assim. Ele parece já que ele é um astro decadente, sabe? Parece que é naturalmente, assim, eu acho que eles escalam ele já sabendo. Não sei se vai acontecer, ele já tá. Eu fiquei esperando ele falar assim, Kant. Ele dá uma de Billy Bruto. Exatamente. Eu acho que tem um pouco disso, né, gente? Porque, assim, o restante do elenco do filme é um elenco bem B, assim, né? Vamos dizer. Não é um elenco estrelar, nem nada disso. E pegar o Karl Urban pra fazer um protagonista que tem uma coisa, assim, de charme e tal, sabendo que a gente tá, tipo, ele tá vivendo, né, a última temporada de The Boys, é um cara que cresceu muito nesse mundo da cultura pop e tal. Eu acho que foi meio que uma jogada estratégica ali pra também trazer um pouco mais de público pro filme, né? Eu fiquei impressionado a hora que eu parei pra pensar em todas as grandes franquias que ele tá. Sim, Ele tá em Senhor dos Anéis, Star Trek, ele fez lá o Juiz Dredd, mas o filme é ruim, então esquece. Olha, o Senhor dos Anéis, Star Trek, The Boys, agora o Mortal Kombat. Tipo, cara, ele tá em tudo, assim, é quase tudo, um Pedro Pascal. Da cultura pop, né? Se bem que o Pedro Pascal está na cultura pop também. Ele tá, exatamente. Você gostou, Nath, dele como Johnny Cage? Você que é apaixonada pelo game e tudo mais, você acha que ele entregou? Eu gostei. Eu achei uma sacada muito boa pegar um Johnny Cage esquecido no churrasco, né? Porque é um personagem 100% egóico, detestável, ele é chato, só pensa em... Ai, meu Deus, eu sou muito famoso, sabe? Eu sou muito... Enfim. Belo. Então, já é um personagem que dá uma revirada, assim, né? E você poder pegar ele numa outra fase da vida, porque se a gente pegasse o Johnny Cage no auge da fama, provavelmente seria um Glenn Powell aí escalado nos dias atuais, né? Então, assim, loiro, padrão, E eu gosto quando as pessoas subvertem um pouco, né? De pegar as pessoas que teve um auge e tá ali, né? Aquilo achou que definiria toda uma vida e aí poder ter essa também uma redenção de personagem e tal, por mais que as características de personalidade dele continuem ali, né? Então pegar ele mais velho e tal, eu gostei. Eu acho que o Karl Urban entrega, sim. Aliás, esse é um filme que, além de ver lutinha,
e deixar o meu cérebro lisinho e me divertir, absolute entretenimento, foi um filme que, pra mim, foi absolute, vou objetificar essas pessoas. E assim, a gente sabe que o Karl Urban foi um grande gostoso, né? Ele ainda tem um molho. E poder botar ele mais velho com esse resquício do molho, eu achei uma ótima sacada, inclusive. Então, acho que também o tipo de personagem vazio e tal vai entregar muito o quê, né? Vai ter que segurar no carisma. E eu acho que ele segura no carisma, né? Porque é isso, a gente tem esse gancho do filme anterior de que vem aí o Johnny Cage, não sabemos quem, não sabemos quando, mas quando veio diferente, veio bem, eu gostei. Entendi. Eu queria agora ser chata, porque eu ia analisar uma coisa que eu achei um pouco complicada desse roteiro. Por favor. Porque assim, o que acontece? Eu achei muito interessante, já dá pra... Ficou muito claro desde o início que a Kitana iria, né, assim, ela iria se sobressair e contra, né, o principal vilão que ficou como o padrasto dela no fim, né? Pela morte do pai e tudo mais. Enfim, ela iria criar essa grande revenge aí. Tudo bem. Isso ficou claro desde o início. Agora, eles quiseram, né, nesse meio tempo, eles criaram os arcos muito semelhantes entre o Johnny Cage, né, e a Kitana. Porque, assim, o Johnny Cage é visto já depois do auge dele, preso em um bar, sem perspectiva de vida. E a Kitana da mesma forma, né? Ela tem sem perspectiva de como crescer, de como, né? Ela é uma guerreira, mas ao mesmo tempo ela tá presa, né? Nesse mundo do Shao Kahn, né? Que é o vilão. Ela não tem mais a presença do pai paterna, que era muito importante para ela, nem a mãe também, né, assim, super submissa a esse cara. E, enfim, a questão em si, que eu acho um pouco complicada, é que, como ficou muito claro que ia ter essa revanche e teria essa vitória em relação a ela, até pela forma como os filmes blockbusters são construídos, assim, sempre tem essa sacada de você crescer pro final e o bem vencer, né? O exército do bem vencer. E fica muito claro que eles têm isso em mente, né? Então, assim, ela ficou livre, e é isso que eu também fiquei discutindo depois do filme, até com meu amigo, enfim, a gente falou. Ela estava livre o tempo inteiro para lutar e até para se movimentar entre os mundos, assim, né? Sim. Eu acho isso estranho. Eu acho que ela deveria estar em um lugar mais Johnny Cage. Do tipo, eu não faço mais filmes, né? Eu não sou mais dublê de filmes de ação. Então, assim, eu também não sou... Eu sou uma guerreira que talvez lutasse, né? Porque lá ela luta, ela é treinada, né? Pelo exército. Sim. Eu acho que ela não deveria ser treinada. Eu acho que ela deveria, assim, estar como uma Rapunzel, entendeu? Presa. E aí tem aquela amiguinha que vai lá e fala assim, querida, luta, porque uma hora você vai precisar disso, sabe? Vai precisar das suas forças e aquilo que você tem. Eu achei isso estranho. Essa Kitana muito, muito livre pra ir e vir, sabe? Já com essa sacada do plot desde o início, né? Que tava muito claro que ela iria matar, né, o Shao Kahn. Pra mim, ficou, assim, até óbvio demais, entendeu? Eu acho que faltou um pouco isso pra eu dar peraí, calma aí, entendeu? Ela vai sair dessa, sabe? Eu achei bizarro quando ela tinha aquela medalhazinha lá com o negócio azul, com a pedra azul. A fita, né? Isso. E, tipo, ela era criança, o Shao Kahn, tipo, vou ser seu pai agora, tal... Mas eles não revistaram ela. Esse medalhão místico aqui. Pode ficar. Exatamente. Pô. E é tipo, eu vou ser seu pai. Querido, como assim você vai ser meu pai? É óbvio que eu vou me vingar de você se não for meu pai. Na minha frente, se ela né? fosse uma bebezinha que não soubesse, né? Não, eu era um bebê, eu só soube que ele não é. Não, tipo... Exato. Ela era uma criança, ela viu o pai ser degolado, assim, sabe? É isso que eu fiquei, assim, você cresce com a vingança, você cresce com a raiva, né? Exato. E esse Shao Kahn, assim, ele simplesmente fala, cara, eu vou te adotar. Então tá. Então, peraí, agora eu virei sua filha, sabe assim? Não, pra mim, isso não fez muito sentido, assim. I'm an actor.
I find you annoying. Not the face. There's a war going on outside. You could run, but you can't hide forever, ever. It's time to become the hero you were meant to be. All right, you big ugly fuck. It's showtime. Então, eu acho que tem uma coisa que é assim, né? Uma das virtudes desse filme é justamente o que o Jeremy Slater, que é o roteirista, né? Ele fez, que foi justamente ele simplificar. Ele traz essa solução, né? Que é uma solução que é direta, né? Em vez dele tentar ficar acomodando toda a grandiosidade da mitologia do universo em 2 horas de filme e tal, ele escolhe esses 2 personagens, né? E constrói uma narrativa ao redor deles. Então ele pega a Kitana e pega o Johnny Cage de outro lado, né? Eu acho que, lógico, que o roteiro não é nem um pouco perfeito e a gente vê vários problemas ali, diálogos que não funcionam, tem várias coisas ali que são estranhas. Por exemplo, isso que você falou, Dudu, eu acho que é perfeito, assim, gera essa estranheza. Pra mim teve uma outra estranheza que foi assim, a hora que ela faz o primeiro encontro dela com o Raiden, né? Que ela vai lá e encontra ele e tal, e ela volta do portal, e aí vem aquela outra menina lá que treinou ela e tal, né? A Jade vem e fala com ela e não sei o que. Ali eu já achei estranho. Daí ele repete exatamente a mesma cena alguns minutos depois pra mostrar que a Jade agora chegou com 3 capangas. Quando a Jade chegou com 3 capangas, eu falei assim, caraca, a Katana 2 segundos mata eles 3 ali, entendeu? E ela fica... Ela foi treinada pela Jade, né? Então, assim, ela sabe o ponto fraco da Jade. E aí ela fala, tá bom, eu sou uma prisioneira. E ela vai indo embora, e ela é amarrada. Então eu fiquei, caraca, Katana, pelo amor de Deus, vai lá, destrói ele, sabe? Então, parece aquela cena da Austin Powers, que o cara vai vindo, ele vem devagarzinho com o negócio de moer a neve, tá ligado? E o cara fica berrando um tempão até se atropelar. Exatamente. É uma coisa assim que tipo, tem essas coisas, tem outras coisas, tipo, na montagem do filme também, que tinha horas que eu olhava e falava assim, cara, não é possível, tem que abstrair. Por exemplo, a hora que eles vão lá pra pegar aquele medalhão, que eles estão procurando o medalhão, eles entram dentro lá, enfim, vou chamar de palácio, mas eu não sei o que é aquilo, tipo, daquela masmorra, né, mas eles entram ali, e daí eles falam assim, precisamos nos dividir e não sei o que e tal. E aí a câmera segue o Liu Kang encontra o medalhão, ele começa uma luta ali com o Shao Kahn e tal, e de repente todo mundo surge lá. Tipo, eles se separaram pra fazer o quê? Verdade. Eles ouviram a briga, Rafael, você também é muito chato. Mas eu acho legal, entendeu? Eu acho legal porque eu acho que isso faz parte dessa galhofa, assim. Se ele fosse, tipo, o tempo todo parar pra mostrar, olha, o Johnny Cage estava com a Sônia andando lá e, enfim, sabe, fazendo as piadinhas dele. Olha, sei lá, o Liu Kang achou, mas aí você tem o outro personagem que, enfim, tá fazendo outra... Eu acho que ia ficar maçante mesmo, a gente ia começar a querer questionar essas coisas ali. E meio que é isso, assim, é meio que, cara, não se questiona, eles começaram a brigar, o povo chegou lá pra ajudar e pronto, acabou, entendeu? Eu só vou questionar uma coisa. Eu acho que a Jade e a Kitana tinham que ter sido um casal. Tinha tudo pra ser super, um casal ali. Super, tinha um tesão reprimido no ar. Eu senti o cheiro de longe. Que ficou meio intrínseco também. Ai, eu acho. E podia ter abraçado, viu? Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Tenho, assim, uma coisa que eu vou ter que passar um pano para essa parte de ouvirem, né, os fãs, é que Mortal Kombat também foi uma franquia de jogos que ouviu, por exemplo, sobre a objetificação dos corpos femininos nos jogos, porque mulheres lutavam de
calcinha e tapa-mamilo, né? Em cima de um salto 15, agulha, enfim. Verdade. E eu acho ótimo que isso mudou nos jogos. E eu acho ótimo que isso também é diferente nos filmes, né? Então essas mulheres, elas não são objetificadas. Enfim, por mais que não sejam personagens desenvolvidas, nenhuma outra não é mesmo? Só a Kitana um pouquinho. Uma coisa que me incomoda da Sonya Blade nesse filme é que ela, infelizmente, ela só serviu pra ser bonita. E tem uma hora que ela toma um chute na barriga do Shao Kahn e ela sai girando tipo um lápis, assim. E nessa hora eu dei risadas nervosas, assim, sabe? Tipo um lápis. Gente, mas é essa bonitona, a loira, né? Isso, É a Sônia loira. Sônia. Olha, eu também... Nath, eu tinha falado a mesma coisa, assim, pra pessoa que eu tava assistindo. Eu falei assim, puta, ela não serviu pra nada. Porque, assim, principalmente na última luta, né, contra o inimigo, ela tá dormindo, ela tá desmaiada. Ela só acorda e vê todo mundo muito bem. É isso também que o Rafa falou. De repente, todo mundo aparece, aplaude, e é isso, acabou a luta. E aí ela tava, assim, né, desacordada, meio aqui, não sei onde eu tô, tal. Mas aí ele me lembrou uma coisa. Foi por conta daquela pulseirinha dela, roxa, que a Kitana conseguiu sair, né? Da amarração lá que o Shao Kahn fez a ela. Ah, a magia dela, aham. Então a magia dela serviu pra alguma coisa. Porque a Sonya Blade também, pra mim, era uma coisa que tava assim, não tô entendendo nada. Ela tá aqui, também não faz... No 1 também é muito ruim, né? Porque, assim, ela fica meio perdida e, de repente, surge a marca. Mas, pelo menos, ela tem um pouco de protagonismo, assim, né? Ela é uma militar ferradona, que luta muito bem, luta melhor que os caras. Eles quiseram dar essa empoderada, de fato. Ali, ela sumiu total, né? No 2. Mas aí, de fato, teve essa redenção no final, que foi pouca. Mas foi o suficiente para pelo menos elas ajudar o final, né? Assim, a libertar. A libertar a Kitana, que é a pessoa que vai finalizar esse ciclo aí maldoso, né? Desse vilão. Então, sororidade, né, mano? Ouvir, né? Eu acho que enquanto tiver mulheres bonitas descendo a porrada em todo mundo, pode mandar que eu vou consumir com o maior prazer. Sorriso no rosto. A hora que eu vi o poder dela, que é as pulseirinhas assim, a hora que ela tá lutando com a Sindel, nossa, me lembrou muito, não sei se vocês assistiram o Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. A mesma coisa, assim, as pulseirinhas. Eu falei, caralho, isso é muita vibe do Shang-Chi. É, verdade. Agora, Duda, agora só retomando uma coisa. Você falou assim, se a Nath percebeu também essa tensão ali, né, entre Kitana e Jade. É porque você também percebeu isso? Eu percebi. Além de tudo, eu acho aquele leque, assim... A gente ficou conversando, tá? Porque o leque é usado em show de Lady Gaga, enfim, né? Usado pela comunidade LGBTQIA+. Então eu já tinha, tipo, a gente falando, puxa, peraí, calma aí, né? Mas o final ficou muito sugestivo, né? Porque ela fica lá como primeira dama, né? Da rainha. Isso, fica as duas mandando. As duas mandando na porra toda, assim. Eu, Duda, falei assim, ou eles estão querendo dizer que ela é uma grande solteirona, que tudo bem, né? Vamos lá, existem guerreiras solteiras, isso é legal. E ela não precisa pegar ninguém pra ser muito ferrada e nem ter um romance, né? Porque isso acontece um pouco com a Sonya Blade, pelo que eu entendo, né? Com outro personagem. Ela tem ali um romancezinho, assim, um affair, por um dos guerreiros. Eu não sei muito bem sobre a saga, mas pelo que eu entendi, isso rola, sabe? Um afetozinho ali. E a Kitana tá lá, ela só é uma guerreira muito boa. No cânone dos jogos, a Kitana e o Liu Kang são um casal. O que, tipo, eu acho que eles se veem só no final do filme, se eu não me engano. A Kitana e o Liu Kang neste agora. E a Sônia, no jogo, ela tem uma filha com o Johnny Cage, né? Não lembrava disso. Nossa, então, mas não era casal no jogo. Tá. Uma coisa, assim, que foi legal
é que eu achei legal, né? Eu assisti o Mortal Kombat 1 à tarde, depois do almoço. E eu fui no cinema no comecinho da noite. Então fazia assim, sei lá, 2, 3 horas no máximo que eu tinha acabado de assistir um filme e fui assistir o outro. Eu até escrevi um texto pro Cinemação lá, depois a galera entra no site pra ler. Essa conexão, assim, sabe? Ele ter essa relação tão intrínseca, essa coesão, eu achei muito legal. Porque tem um monte de detalhezinho, assim, por exemplo, a hora que mostra o corpo do Sub-Zero lá, do Bi-Han, que vai ser ressuscitado, tipo, o corpo dele tá exatamente do jeito que ele estava, o cadáver paradinho, tipo, os queimados tudo, que ele morre nas mãos do Scorpion no outro filme. Então, tipo, é tudo muito coladinho. A última cena do primeiro filme, acho que é o Jax perguntando pro Liu Kang, e agora, o que vamos fazer? Vamos atrás dos outros de outros competidores, porque eles precisavam de 5. E aí eles falam, mas aonde? Ele fala, Hollywood. E aí tem como ainda não tinha sido escalado o ator, só tinha assim, um pôster de um filme, sim, escrito, não era alguma outra coisa Cage, né? Porque eu acho que o principal aí é Uncaged Fury, né? O nome do filme principal que ele fez, né? Sim. Nesse aí. Mas já tinha assim, vai ser o Johnny Cage, né? Eu acho que essa conexão, né, com o primeiro filme tá bem amarrada também. Mas tem uma outra coisa que daí eu queria saber de vocês que são fãs, né, do jogo também e tal, como é que vocês recebem isso? Porque assim, a gente tem um mundo aqui que foi apresentado pra gente nesses 2 filmes, em que os personagens, eles morrem, mas eles voltam, né, via necromância ali e tal, o tempo todo. E aí eu queria saber o que vocês acham, assim, o fato de a gente ter esses personagens que eles morrem, mas eles voltam, as lutas elas perdem um pouco do peso emocional, ou isso ajuda a conectar também com esse ambiente do videogame, né? Porque no videogame, acabou a luta, você pode ir lá e pegar o mesmo personagem de novo e pronto, né? Então tem uma conexão com o jogo em si, direto. Mas pra vocês isso faz diferença? E peso emocional de roteiro, Rafael? Peso emocional. Tá, você não chorou pela morte, então, do nosso querido... como que é o nome dele? A gente até esquece o nome do cara. Cole Young. Cole Young, Você não chorou pela morte dele, porque você ficou tranquila que ele vai voltar. Fiquei chateada pela Sindel, né? Porque ela tem essa questão de... tem uma... Não lembro em qual jogo, né? Que ela é feita aí de prisioneira do Shao Kahn. E, se eu não me engano, ela é suicida. E ele traz ela de volta. Por isso que ela tem esse aspecto zumbi. Porque toda vez que ela tenta escapar se matando, ele traz ela de volta. Tipo, o poder dela não era o cabelo que crescia? A Natália que... Ela grita. E quem que tinha o poder de cabelo? Ela joga o cabelo, né, querido? Ela flutua, joga o cabelo vira um chicote. Isso, mas ela não usa no filme, né? Não, Nesse não. Mas ela usa na Aniquilação. Usa. No Aniquilação ela usa, ela dá uma cabelada na galera no Aniquilação. Eu assisti Mortal Kombat Aniquilação no cinema. Eu tenho a memória vívida de assistir esse filme no cinema. E de achar uma bosta. Sei lá, 97 eu acho que era esse filme. O Mortal Kombat Aniquilação. 94, não é? 97 o segundo. O primeiro é 95, se eu não me engano. O primeiro é 95. Não, eu sou de 80, eu e o Rafa, a gente é de 85. A gente tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade nessa época. Tipo, a gente não era nem adolescente, era a infância mesmo. Era muito, pegava muito o Mortal Kombat, assim, todo mundo adorava, assim, os jogos, né? De todos, né? O Street Fighter, Marvel vs Capcom, todos esses jogos de luta, era, tipo, muito febre, né, assim. Exatamente. Anos 90 foi o auge, né, de jogo de luta. How's it going, babe? Listen, I'm warning you. I got a Saturn Award for Best Fight in a feature film, so don't mess with me. Whoa, easy, all right? Let's just take a time out here and talk about it, okay? I really don't feel comfortable hitting a girl. Don't worry. You won't.
Eu tive muito uma sensação assistindo esse filme, como se eu estivesse assistindo os filmes da Marvel, tipo, nas primeiras fases, assim, nos tempos áureos. Parece que é uma década. Mas, assim, na fase de ouro da Marvel, assim, sabe? Tipo, com certeza, a hora que saiu o Mortal Kombat 3, eu vou querer assistir, sabe? Tipo, eu achei esse world building, assim, putz, muito legal. O primeiro filme, a primeira cena é a história do Scorpion e do Sub-Zero lá, do Bihan e do... Putz, esqueci o nome do Scorpion. Hanzo Hasashi. Hanzo Hasashi, boa, Nath. O primeiro filme é o arco deles, e eu lembro, assim, saiu no YouTube antes, porque o filme saiu em 2021, eu acho que nem foi pro cinema, eu lembro que foi rapidinho, já foi pro HBO Max. Mas eu lembro de sair essa cena inicial no YouTube e eu assisti, meus primos assistirem, caralho, que massa. E a cena inicial do Mortal Kombat 2, que é a história do reino da Kitana, que é o... não lembro o nome. É Edenia, eu acho, não é? Edenia. Que eu gostei de mostrar esse background, nos filmes, a primeira cena ser sempre uma apresentação de mundo, seja o Japão do século XVII, quanto esse reino aí, né? Mas, assim, eu perguntei pra vocês sobre essa questão da morte dos personagens, porque, por exemplo, nesse filme, a gente teve algumas perdas, tipo assim, o próprio Liu Kang, ele aparentemente morre, mas ele meio que se vai, né? Ele se vai pra algum lugar. Ele vira Deus. Ele vira um deus. Aí a gente tem o Jax, né, também, que é dos braços de ferro. Então, e tem o Kano, que no primeiro filme morreu e nesse segundo ele voltou, né? O Canon, né? O Canon, voltou só sem o olho, né? Voltou sem o olho e recebeu um olho de presente lá também. Eu assistiria um filme, um spin-off só do Canon. Ele é o tipo de humor escroto que eu adoro, assim. Ele é o tipo do filho da puta que eu acho legal de acompanhar. E eu acho, assim, que isso faz parte justamente dessa mitologia, né, ao redor aí do filme, porque realmente... não dá pra você ir descartando os personagens, falando, não, esses daqui eles nunca mais vão aparecer. Eu acho que não tem muito como fazer isso com Mortal Kombat, assim, né? Em algum momento eles vão voltar, e o próprio Shao Kahn agora, né, morreu, a Kitana mata ele, mas ele pode voltar como um braço auxiliar de algum outro vilão e tal. Tem alguns personagens que foram introduzidos e não foram propriamente desenvolvidos, como Baraka, por exemplo, né? Que ele surge e meio que ele surge só pra abrir um caminho ali pra eles, depois vai embora e tal. Então é um personagem que pode estar eventualmente num terceiro filme também, né? Com um pouco mais de cenas dele e tal. Posso fazer um apontamento? Sim, por favor. Uma das únicas... Eu desgosto de poucas coisas desse filme, porque, como eu disse, puro entretenimento. Sim. Mas o arco do Baraka me irrita profundamente. Porque tem aí, beleza, né? Uma questão que eles são uma espécie / raça aí de seres... Enfim, mas o que me irrita não é nem a participação curta para deixarem aberto a um possível retorno, mas a maneira como ele é apresentado como um bicho meio burro, assim, né? Meio burro, Então, ele ser brutamontes e aí ele cair no papinho do Johnny Cage do... então você é covarde, meu. Se você não lutar com fulano, vou falar que você é fraco, kkk, risos. E aí, pelo ego... Todo homem, né? Exato, né? Tirando eu e o Rafa, isso aí é qualquer homem. Então, como já diria ego... Martin McFly, né? Que não aguentava uma provocação. Como o ego masculino, ele precisa ser maior que qualquer coisa na sala, não pode passar de covarde, se não vai defender a masculinidade, pra que existir, né? E aí ele cai nesse papinho, vai lá e luta com o Johnny Cage, beleza. E aí depois, ele assim, caindo no papinho do Johnny Cage... de que ele era herói, fica vangloriando e tal. Então, eu achei que ele foi tratado muito como um idiota, assim.
Tudo bem se fosse um personagem inocente, até aí ok, porque ignorância faz parte da existência, mas nesse nível de ser tratado como idiota, isso me irritou muito, porque na minha cabecinha, Baraka, ele é um guerreiro muito forte, um personagem de muito respeito aí e tal, dentro aí da mitologia e do povo dele. Então, isso me irritou. Na hora que eles apareceram, eu gostei e tal. Eu gostei que usou um pouco de efeito prático aí para fazer essa boca dele falando com os dentes e tal, e não foi só CGI, enfim, né? Mas, nossa, isso me deixou levemente revoltada. Levemente. E assim, a galera morrer, pra mim, meio que foda-se, eu acho que não pesa na história de forma alguma. Uma coisa que eu acho inútil, principalmente dessa parte de trazer personagem de volta, inútil não, né? Porque daí nós temos o quê? Fanservice. Porque precisava de Scorpion e Sub-Zero nesse filme? Não precisava. Mas a galera foi lá no Quinto dos Infernos, literalmente, pra botar os dois pra lutar, né? Exatamente. Mas O próprio Keanu... Mortal Kombat, isso não é Mortal Kombat. O próprio Keanu, né, Nath? Tem uma hora no filme que eles falam assim, sei lá, o medalhão tava no bolso dele, daí alguém fala assim, pô, não precisava nem ter revivido ele, então. Tipo, pra quê? Pra quem não é fã da saga, assim como eu, por exemplo, é isso que eu falei, né? O meu Mortal Kombat é anos... Eu era criança em 2010, vai. Assim, tinha 11 anos. Então, meu Mortal Kombat era ver... Eu já tinha uma noção forte de game, eu sempre gostei de game, sempre gostei de jogar, mas eu já peguei a fase do PS2, do Guitar Hero, de uma coisa de puzzles da Lara Croft, tipo, uma coisa muito diferente, assim, né? Que não era só luta, sangue, sabe? E, enfim, que já tinha uma ambientação muito interessante. Eu não entendo, assim, por exemplo, no primeiro, eu achei, tem a morte lá do Kung Lao, que é aquele cara que, né, ele tem como se fala, um chapéu, e aí eu achei muito legal, aliás, a morte, que ele corta no meio todo mundo, parece um sushi, assim, é maravilhoso. E aí, só que, assim, ficou claro pra mim que, ok, teve aquele cara no primeiro filme que sugou a alma dele, e aí ele vai, de alguma forma, ele está vivo, mas está vivo do lado sombra, né, como, sei lá, o Star Wars diria. Agora, essas mortes e o porquê alguns sobrevivem e outros não, fica estranho, porque, assim, ficou muito claro, como a gente já comentou, que o Cole Young, tipo, ele morreu porque ninguém aguentava mais ele. Beleza, os fãs, né? É um personagem inventado, ninguém aguentava mais. Agora, por que alguns têm o poder de voltar e outros não, sabe? É isso só que eu fico curiosa. Como eu não sou fã, eu achei estranho, de fato, porque dá pra perceber que vai ter uma continuidade, isso é muito claro, tudo bem. Mas deveria ter uma explicação um pouco mais, assim, é fácil de explicar isso. Às vezes você falar que, enfim, tem uma ligação com tal coisa, sabe? Mas deveria ter aí um pedacinho, assim, pra entender por quê, enfim. Porque quando morre, né, o Liu Kang, ele fala... o meu fim ainda não... O meu destino ainda não chegou ao fim, né? Então tem um destino de cada um, né? Assim, sim, Então, não ficou claro pra mim, assim, sabe? É que o Liu Kang, ele é escolhido, né? Então ele vai virar um deus, e a outra galera só vai pro inferno, que é o Netherrealm aí, né? E aí só volta por palhaçada dos outros. Ai, necromancia... Ai, fiquei com saudade, né? Palhaçadinha. Quero ver de novo no outro filme, então vamos trazer. Total. Eu não lembro... Conveniências. Tem um jogo, eu não lembro se é o Deadly Alliance, é do Mortal Kombat, é antes do Armageddon. Na verdade, tem o Liu Kang, ele morre, daí ele vira um zumbi. E eu lembro mesmo. Você lembra dele, é zumbi? Que ele, tipo, lutava com as correntes, assim. Aliás, um parênteses. Procure no YouTube, Mortal Kombat Armageddon Opening. Eu acho que eu já assisti dezenas de vezes essa abertura, que é muito foda, é muito massa. E depois o Liu Kang volta e ele acende como deus do fogo. E aí ele pega e ele acaba virando tipo um deus do tempo lá, Cronos ou algo assim. Por quê?
Os jogos, eles também tiveram um reboot recentemente. Teve um novo Mortal Kombat 1 nos jogos, porque a franquia já estava gigante, né? Então a ideia do filme é que ele não morreu, ele se teletransportou sei lá pra onde. E o que a Duda estava perguntando é assim, o Shang Tsung, que é aquele que suga as almas, que ele mata o Kung Lao no primeiro filme, ele é tipo um feiticeiro, é um bruxo. E o Quan Chi, que é aquele cara branco, ele é um necromante, é um feiticeiro, mas especializado em trazer as pessoas de volta à vida. Agora, o que acaba o filme, ele tá preso. O que eu não sei é se eles vão forçar ele a fazer algum tipo de magia para ressuscitar os outros, ou se eles vão usar ele para eles irem no mundo dos mortos resgatar os outros. Mas aí fica mais uma dúvida, que talvez a Nath e vocês possam me esclarecer. Eu entendi que o mundo dos mortos é aquele mundo cheio de fogo que tem a batalha do Netherrealm. Isso, do Scorpion com o Noob Saibot lá, que é o Sub-Zero, né? Aquele é o inferno, então. É pra lá que o Cole Young foi, por exemplo, o Jax foi, eles estão ali. Ali é a beirolinha do inferno, Henrique. Ah, entendi. Beirolinha. Porque eles não entram efetivamente lá, né? Eles meio que começam ali a luta, vão ficando por ali e tal, mas depois eles já saem. Então, provavelmente vai ter uma expansão ainda desse universo. Vai rolar um Dante Alighieri aí, um inferno de Dante, a galera descendo. É isso. Olha, mas eu achei isso legal, viu? Eu também, isso é uma das pontos fortes do filme. Eu achei isso legal. Essa coisa, assim, do inferno, à primeira vista, parecer um paraíso. E aí, aos poucos, você ir mergulhando nesse lugar sombrio. Porque o lugar sombrio é onde tá os nossos monstros, né? Que a gente deixa pra trás. Isso eu achei legal. Foi uma frase de efeito que funciona e que dá uma explicação. É isso que eu falo. Existem explicações que são muito simples de dar. Assim, você não precisa de muitos porquês, né? Como eles tentaram no primeiro filme. Mas nesse segundo, isso ficou muito claro pra mim, assim. Ficou muito claro, por exemplo, o que aconteceu, mesmo que eu não tivesse assistido o primeiro, o que aconteceu com esse Hanzo Hachashi, né? Eu não... Desculpa, gente, não sei falar o Scorpion. Mas o Scorpion, exato, que tem a alma do Scorpion, né? O Scorpion. Ficou muito claro pra mim o que aconteceu com ele, com a família dele. Pra mim, os monstros internos dele, aquilo que faz ele ser um personagem que, ao mesmo tempo... assim, todos os personagens têm isso, né? Que a gente chama, às vezes, sei lá, de um problema pessoal do personagem, que aí ele tem que resolver com o tempo, né? É óbvio que isso não acontece nesse filme, porque esse filme é isso que a gente tá falando. É combate, é sangue, tudo bem. E não precisa disso. Mas esse problema do personagem tá claro pra mim. Assim, e como ele vira, né? Esse, ao mesmo tempo, é um monge e de repente vira um demônio. Então, assim, né? Isso é muito legal. Isso Aliás, desculpa, Dudu. Não, é isso. É que eu achei um ponto forte assim do filme, de verdade. Esse Hiroyuki Sanada, cada vez mais eu curto esse ator. Eu já achava ele legal. Ótimo, Ele é muito bom. Mas aí, daí... Ele é doido, ele é carismático. Nossa, quando teve Shogun, tem lá no Disney Plus, saiu pelo Star Plus, que nem existe mais, aí foi pro Disney. Cara, Shogun é uma puta série que foda. E ele manda muito bem. E eu achei que o elenco do filme também, desde o primeiro agora, que contém bastante atores orientais, ficou bem legal. Por exemplo, o Raiden também é outro cara que acho que faz Shogun também, que é o Tadanobu Asano. O Jin Han faz, né? Ele é o meio covardão, meio cuzão. Ai, né? posso fazer um parênteses? Rápido? A atuação dele nesse filme como Raiden tava me irritando, porque eu achei muito fraquinho. Achei que ele tava destacando pra baixo em comparação às outras pessoas. E aí eu falei assim, não é possível que esse homem é ruim. E aí eu fui atrás de aonde eu conheço. E ele fez It the Killer, né? Ele está no pôster de It the Killer, que ele é o Kakihara, que é o cara dos piercing na cara, o cabelo descolorido, super estiloso. E aí ele tá em Shogun também, mas aí eu fui assistir It the Killer por causa dele, fui rever It the Killer por causa dele, e lá ele tá atuando bem. Aqui deixou a desejar, mas tudo bem.
E o Raiden, do Mortal Kombat, do primeiro filme de 95, é o Christopher Lambert, é o Não faz Highlander. sentido, né? Nenhum. Faz E menor no 2 também, a Aniquilação, é um outro homem branco dos filmes de ação, tipo... Ai, não faz sentido nenhum. Ai, trocou de ator, é verdade. Trocou, é. Mas, por exemplo, no caso do Shao Kahn, né, que, por exemplo, eles pegaram o Martin Ford, né, pra ser o Shao Kahn, que é o vilão, né, do filme. E foi um casting cirúrgico, assim, porque esse cara, ele é fisiculturista, ele tem tem mais de 2 metros de altura. Então, assim, ele por si só, ele nem precisa ter falas, assim, sabe? Ele já é uma figura enorme, assim, e ele é muito forte. Se vocês forem procurar o Instagram dele, do Martin Ford, é impressionante, assim. E também, por exemplo, o fato deles pegarem um cara pra fazer o Baraka, né? E fazer esse lance que a Nath comentou, de fazer alguns efeitos práticos e tal, se torna a coisa muito mais palpável, né? E eu acho que isso é uma das coisas legais, assim, da gente ver, né, no filme, porque essa dedicação desses efeitos práticos ajudam, inclusive ali na atuação e tal, mas ajudam também a transmitir essa velocidade para quem tá assistindo. E tem uma outra questão que é o jogo do Mortal Kombat, os primeiros, era isso, cara, era filmado, os caras eram filmados lá fazendo os movimentos, e aí tinha uma programação que quando você apertava o botão, o cara fazia aquele movimento. Então, tipo, eram pessoas mesmo. A essência do Mortal Kombat é ter essa coisa mais analógica, assim, né? O próprio Martin Ford, por exemplo, ele passava cerca de 4 horas na cadeira de maquiagem todos os dias para poder ali fazer a parte visual, né? Conseguir montar o personagem de uma maneira que ficasse, né, boa e tudo mais. Então o cara ficar 4 horas lá na maquiagem para depois ir fazer as cenas, e isso é muito legal. Quando você vai também ler um pouco sobre a parte de fotografia do filme, a gente vê que, por exemplo, o fotógrafo, né, que é o Stephen Windom, ele já tinha trabalhado, né, em Velozes e Furiosos, Star Trek e tal, mas aqui ele tinha um desafio de, justamente por ser um filme que se passa em vários ambientes e tudo mais, então ele tinha um desafio de tentar deixar as coisas que tivessem uma conexão, mas que também fossem muito diferentes entre elas, né? Então não poderia parecer que estavam se passando no mesmo local, mas também não poderiam ser tipo de tão diferentes ao ponto da gente achar que é um multiverso ou qualquer coisa desse tipo. Então ele faz essa brincadeira de fazer um jogo ali, né, de ambientes reais, parcialmente construídos ali em set de filmagem e tal. Ele usa muito, né, da câmera próxima fisicamente ali das lutas e tal. E essa era uma outra pergunta que eu ia fazer para vocês. Vocês gostam das coreografias? Porque isso é uma das coisas que o primeiro filme é legal, e eu acho que ele consegue manter o nível aqui, né? Eu amo coreografia de luta, gente. Desculpa, eu sou bem cadelinha. Eu adoro ver uma lutinha bem coreografada, viu? É legal, né? Eu acho bem legal. É muito legal, pois é. Eu também gosto. E aqui a gente tem, por exemplo, eu acho que no primeiro filme, uma das coisas que é bem legais é quando a gente vai vendo o Hanzo Hasashi, que é o Scorpion, né? No primeiro filme, quando ele pega a primeira vez, que é tipo a corrente, né, que ele vai ter, tem uma sequência muito boa, assim, da câmera girando e ele jogando as coisas pro lado e tal. E aí depois isso meio que se incorpora ao personagem, né? E aqui a gente tem uma questão, porque, por exemplo, o Karl Urban, né, ele começou a ter que fazer algumas aulas junto com os dublês, porque
O Johnny Cage, ele tem um jeito de lutar que usa muito mais as pernas, assim, na hora de lutar. E é uma coisa que é performática também. Então o Karl Urban, ele precisou passar por várias aulas e tal, para ele conseguir fazer alguns movimentos ali que fossem parecidos com o que o personagem no videogame faz. E aqui a gente vê um pouco disso também, né? Essa brincadeira ali e tal. Inclusive tem duas curiosidades que eu acho legal nesse filme. A primeira é logo quando tá apresentando o Johnny Cage, o Henrique vai lembrar disso, que eles fazem praticamente uma homenagem aos filmes do Van Damme, né, Henrique, no começo. Uhum. Porque quando eles mostram lá o filme de Johnny Cage, você vê uma coisa super cafona. As falas cafonas, mas aquelas lutas que você vê que a mão não encosta nas pessoas, assim. Que é típico dos anos 90, assim, que era muito o que o Van Damme fazia. Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris, tudo esses brucutu de luta, assim, né? Que o Schwarzenegger e o Stallone não eram, tirando o Rock, né? Mas eles não eram, assim, de artes marciais. Esses caras, sim. E era meio... no filme do Johnny Cage, a moça lá, loira, ela manda o míssil pra baixo e corta a cena, o míssil tá indo pra cima e as coisas que não faziam sentido algum. É muito filme anos 90, total, assim. É verdade, mas o Batman pega um pouco, não pega esse tipo de luta ensaiada? Talvez seja por isso que as pessoas gostam tanto. De quê? Do Batman? Verdade. Porque assim, tem todo filme que tem luta tem que ter coreografia, né? Senão fica meio... Tem que ter. Porque é isso que eu vejo, assim, eu vi alguns do Nicolas Cage, por exemplo, que é isso, você mata... Eu achei engraçado quando o Johnny Cage fala isso, né? Que assim, o Nicolas Cage, assim como o Keanu Reeves, mata todo mundo com uma tesoura, sabe? Assim, um lápis. Eu achei isso engraçado, que de fato isso acontece, né? Eu falo, o Nicolas Cage mata todo mundo com um dedinho. Então não tem muito essa coisa, sabe? Ele sempre tá com uma arma, sempre tira alguma coisa, assim, né? Não tem esse embate de corpo a corpo. E eu percebo que isso tem muito no Batman, porque o Batman ele não tem, né, nenhum superpoder, de fato. Ele é um cara só que se movimenta e tal, né, tem essa armadura. Então, assim, acontece muito esses embates. E eu acho que isso que traz também uma animação, assim, né, em assistir isso. Por isso que é bacana. Quando a coreografia ela é bem feita, pra mim, dos últimos filmes, assim, de ação que a gente tem, que eu acho que as coreografias de luta são fantásticas, assim, eu acho que John Wick é incrível a coreografia toda de luta que eles fazem, que é meio que isso, né? O cara mata todo mundo com uma caneta e tal, tem essa coisa, e eles fizeram isso em Bailarina, eles fizeram isso, né? Em todos os filmes do John Wick eles fazem isso. A gente tem, por exemplo, o Protetor também, né? Com o Denzel Washington, que também tem... Mas é uma coisa um pouco mais parada, assim, e tal, mas tem também uma coreografia. E eu acho isso, assim, que uma das coisas mais legais é isso, porque quem entende de luta acha lento, por exemplo, né? Aí eles precisam, na edição, tentar dar uma compensada, parecer um pouco mais impactante, né? Parecer a força ali e tal. Então tem que ter essa coreografia. Eu acho que aqui no filme, como no primeiro... Eu acho que a coreografia funciona muito bem também. E é isso, né? Novamente, a gente pensa sempre na essência, né, do jogo. Porque o jogo, ele tinha isso. Apesar de, como o Henrique até relembrou aí, os jogos clássicos, você tinha lá 4 movimentos por personagem, mas pra gente que jogava, parecia que o cara tava fazendo um monte de coisa, assim. Era impressionante a dinâmica daquilo. E por ser pessoas, né? A gente via as pessoas lá. Isso também era muito inovador, assim. Mortal Kombat, ele trouxe essa inovação de trazer pessoas humanas, né? Pra tela do computador e que a gente controlava elas, assim. Isso era muito louco. Então eu acho que o filme, ele se carrega desse tipo de coisa e isso traz, obviamente, uma
além de uma nostalgia, traz uma conexão com o jogo que funciona muito bem. Inclusive o Ed Boon, né, que é o criador de Mortal Kombat, ele aparece 2 vezes no filme, né? A primeira ele aparece fisicamente, porque ele faz o bartender, quando o Johnny Cage tá lá lamentando a vida e tal. Então aquele bartender é o Ed Boon, que é o criador de Mortal Kombat. E o Ed Boon também é o cara que faz a voz clássica do Get Over Here, né, do Scorpion. É ele que faz essa voz e isso aparece tanto no primeiro filme quanto agora, né, no segundo filme. Ele aparece em todos os lugares, porque ele também tá no Mortal Kombat original, também tá no Aniquilação, também tá no Mortal Kombat Legacy, ele está fazendo ponta em todos os lugares. Tudo. Eu acho isso muito querido da parte dele, sabe? Muito legal. E muito legal. o jogo é o Ed Boon e o John Tobias. E aí, se você pegar o Boon, né, B-O-O-N, e por ao contrário, fica Noob, e Tobias, se você puser ao contrário, fica Cybot. Então, o Sub-Zero, quando ele morre, ele vira o Noob Cybot, o nome é o inverso do sobrenome dos 2 criadores dos jogos. Ah, não sabia disso, olha aí, que doideira. Eu queria saber se vocês acham que, bom, obviamente, né, o final prepara o terreno para o Mortal Kombat 3, né, o Netherhill. E aí eu queria saber se vocês acham que a franquia agora engrenou de vez, assim, e vocês acham que realmente abre caminho para um Mortal Kombat 3, 4 e por aí vai, né? Pode mandar. Meu dinheirinho suado, eu vou tá lá assistindo. Eu vou. Acho que pro nicho já conseguiu pegar, né? Assim, conseguiu vingar isso que a gente tava falando desde o início, né? Conseguiu vingar o primeiro que faltava e que as pessoas tanto reclamaram, né? Sobre o protagonismo, né? De um personagem que não existe no universo, enfim, ele trouxe agora um universo muito interessante. Mas eu acho que não é uma franquia que, por exemplo, como Vingadores, né? Que sai muito de uma bolha também, que você vai pra... Mesmo você não entendendo muito bem, nem lendo quadrinhos, você vai lá pra assistir, pra curtir com a sua família, pra ver todo mundo morrer também, que tem essa parada, mas que você também cria uma afeição a cada personagem, porque eu acho que é isso também. Como eles não têm uma grande... É isso que a gente estava conversando o tempo inteiro aqui, né? E até vocês me explicaram algumas coisas. Eles não têm grandes interesses em explicar coisas, né? As coisas acontecem, as pessoas morrem, voltam. Não dá para entender muito bem por que alguns morrem, por que outros voltam. Para pessoas como eu, que não sou uma grande fã do Mortal Kombat, né? Não tenho esse histórico dos anos 90. Para mim, aquilo fica incerto, embora eu tenha me divertido assistindo. Mas não pagaria pra ver o 3, 4 e 5. A não ser, claro, se for pra comentar no Cineação. Mas é isso, assim. Então, eu acho que para um nicho pega, né? E para um nicho bom, né? Que existe e que tá aí. Até porque em termos de bilheteria, por exemplo, ele superou, né, essa semana a marca aí de 100 milhões de dólares em termos de bilheteria mundial. É uma trajetória ainda desafiadora, né, pro filme, porque apesar de ter alcançado essa bilheteria e tal, principalmente nos Estados Unidos, o filme teve uma queda muito grande de público, né, na segunda semana, e esse desempenho é o que liga o alerta, né? Então, assim, tem um cálculo que é feito de ponto de equilíbrio de um longa-metragem que geralmente a gente mais ou menos que dobra o valor dele, né? Então, no caso do Mortal Kombat 2 aqui, ele custou cerca de 80 milhões de dólares, né, de produção. Então, a gente fala que o ponto de equilíbrio é ali próximo a 160 milhões. E aí ele passa a ter lucro se ele começar a arrecadar ali 200, 300 milhões globalmente, né? Então é um filme que ainda já tá na sua segunda semana, né, de exibição no cinema, ainda tá sofrendo com a bilheteria, e no Brasil especificamente ele tá ali no top 3, né, dos filmes mais assistidos, mas ainda sofre um pouco. Já o primeiro filme de 2021, ele arrecadou 84 milhões de dólares mundialmente, assim.
E foi uma bilheteria bem ruim, porque o filme custou 50 milhões de dólares. Então o filme nem se pagou. E aí eles fizeram esse segundo, que o filme tá indo melhor do que o primeiro, obviamente. Mas fica esse sinal de alerta. O primeiro foi na pandemia, acho que isso que pega, né? Na pandemia, também. Total. Mas fica também um alerta, porque a gente vê que, por exemplo, se fosse uma franquia que, pegou, se bancou e deu muito lucro pro estúdio e tal, cara, em 2 anos já sai um outro filme, entendeu? Se você vê que, por exemplo, do primeiro filme pra esse demorou 5 anos pra vir, é porque eles, né, tiveram que repensar o projeto mesmo, passou por um estudo e tal. Então tem que ver como é que o filme ainda vai se manter aí, né? Depois indo pro streaming também, se ele tem uma arrecadação legal e tal. Então é tudo isso que tem que ficar de olho. Mas é um filme que certamente, né, repaginou a franquia do Mortal Kombat e que abriu as portas pro terceiro filme. A ver. Né? Ele é da Atomic Monster, que é do James Wan. Então isso, exato. Eu fiquei pensando, qualquer coisa vira uma série no Prime Video. Exatamente. Se fosse série, podia vir como animação, porque os filmes de animação do Mortal Kombat, o Legends, são legais, e acho que Mortal Kombat é uma franquia que funcionaria muito bem como animação, até por essa conta das mortes, criatividade, e afim, acho que teria uma licença poética para ousar bem mais do que o cinema live action aí, né? Mas eu acho que não lançando um filme por ano, também tem que saber a famosa hora de parar, né? Plano detalhe da semana, aquele momento aqui para dar dicas para vocês ouvintes, né, para fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Nath, podemos começar com você dessa vez? O que você trouxe de bom? Podemos. Bom, dentro da temática jogos, adaptações de jogos, eu gostaria de recomendar Until Dawn, que não tem nada a ver com o jogo. O jogo, ele é bem legal, é daqueles jogos que importa mais é a narrativa, porque você tem que fazer escolhas rápidas, apertar um botão rapidinho, e aí fizeram uma adaptação cinematográfica que não tem muito a ver, mas eu acho que funciona como filme, né, dentro de um filme de terror bem o que a gente gosta de chamar terror de shopping, não é mesmo? Então eu acho que ele funciona bem para um terror de shopping, igual a Duda tava falando, né? Você tá sem fazer nada, vai botar um filminho para ver com os amigos, com a família, pode colocar Until Dawn e jogue sozinho ou com amigos. Só dá para jogar sozinho, né? Porque é um jogo de história, mas vale jogar também porque é divertido. E também o Exit 8, que lançou recentemente, eu achei ele um filme bem competente no que ele se propõe. Não posso dizer nada sobre o jogo, pois não joguei, quero ter essa experiência ainda, mas achei que dentro do que é possível aí de criatividade, etc., também foi um filme bem competente aí, divertido. Que legal, então você fez um combo, né? Filmes e jogos. Aquele aqui é temática, meu querido, temática. Pois é, olha aí, então se você vai lá, joga o jogo, depois você vai lá ver o filme e por aí vai encontrar coisas muito boas aí. Muito bom, tá aí. Todos os públicos. Tá aí então a dica da Nath, Until Dawn e Exit 8, muito bom. E você, Riquinho, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? A primeira é um curta, por incrível que pareça, por mais bizarro que seja, tem uma ligação com o filme que a gente falou, com a franquia do Mortal Kombat. Meio que bizarro, mas tem. Porque eu quero recomendar curta chamado Gary, que na verdade ele é meio que um episódio
especial de The Bear É. e ele foca no Rich e no Mike. São personagens, assim, importantes, né? O Rich é o primo, o Mike é o personagem do John Bernthal, que em The Bear ele já morreu, né? Então é um episódio especial que, tipo, se você procurar no Disney Plus, ele não tá no The Bear. Você tem que procurar pelo nome do episódio mesmo, que é Gary. Por que eu falei que tá relacionado? Porque Gary é o nome de uma cidade em Indiana, no estado da Indiana. E eu tava assistindo Mortal Kombat 1, e aí tem uma hora que quando o Jax vai enfrentar o Sub-Zero antes de perder os braços, ele vira pro Cole Young, né, que tá com a família dele, e fala assim: você precisa ir para Gary, Indiana, encontrar Sonya Blade. Caralho, Gary é a cidade do negócio do The Bear, assim. Eu nunca tinha ouvido falar dessa cidade, de repente, na mesma semana eu ouço falar dela 2 vezes. Então é só uma coisa nerd, assim, que tipo, explodiu minha mente. Mas pra quem curte The Bear, esse curta ele é bem legal, ele é dirigido pelo Christopher Stoller. E, tipo assim, são personagens que eles são legais, mas é aquele esquemão The Bear, é aquela ansiedade, aquele vai dar merda a qualquer momento, sabe? Aquele nível de tensão, assim. Sim, sim. Mas é bem legal, assim, eu gosto bastante de The Bear, assim. Agora a gente vai ter a última temporada, né? Já foi noticiado que a próxima temporada já vai finalizar a história. Então tá lá no Disney Plus. O episódio / curta-metragem, que dá pra ser encarado assim também, Gary. É engraçado, né, Henrique? Porque o John Bernthal, ele tá nessa vibe, né? Tipo, ele fez esse que é um curta, né? Vamos dizer assim, um episódio anexo. E ele lançou aí também o The Punisher One Last Kill, que é meio que a mesma coisa, né, também. Cara, ele tá com a mesma barba, assim. Então. Parece que ele só saiu de um lugar e foi pra outro. Porque eu assisti no mesmo dia que eu assisti Gary, que foi semana passada. Eu assisti no mesmo dia o One Last Kill. Vai ser, eu vou fazer 3 planos detalhes, tá? Tá. Então, puxando esse gancho, tem o Punisher, Uma Última Morte. Eu não gostei muito, eu gostei mais ou menos, mas ele é bem curtinho, assim, acho que ele, sei lá, tem pouco mais de meia hora, se eu não me engano, passou rápido, mas é porque eu gosto muito desse ator. Ele é um grande gostoso. Ele é um grande gostoso. E eu sou muito fã de The Walking Dead. Ele é o Shane, né? Ele tá, tipo, desde o primeiro episódio. Só ficou nas 2 primeiras temporadas. Mas é um ator, assim, que qualquer coisa que ele faz eu gosto muito, porque eu tenho esse carinho por The Walking Dead, né? Então eu deixo, vai estar tudo lá no Disney Plus, né? Então o Demolidor, Uma Última Morte, tá lá. É série massa velho, assim. É ele metendo bala pra caramba, socando as pessoas, violentão, assim, John Wick da vida. Ô Nath, você percebeu que nessa recomendação dele faltou isso aqui pra ele falar que o John Bernthal, ele tem um apego por ele ser um grande gostoso também. Faltou isso. Mas assim, gente, ó, eu, inclusive, outro adendo que eu queria fazer é que a única coisa que eu espero que volte no Mortal Kombat 3, se houver, é os grandes brações de Liu Kang. Ah, sim, olha, é verdade. A galera do primeiro filme pra esse deu uma crescida, bicho, você tá louco? Uma galera gostosa, ai... Como é bom, né? Não usar um cérebro, admirar Desculpa, eu divaguei muito. Perdão, Henrique. E tem tudo a ver com esse universo. O meu terceiro e último plano detalhe é a 2ª temporada de Demolidor Renascido. Eu achei muito legal, assim, a gente, nesses últimos meses aqui, que tá saindo esse episódio, pra mim ficou muito marcado, porque, tipo assim, quarta-feira era o dia dos super-heróis. Quarta-feira era o dia que eu assistia Demolidor, assistia The Boys, assistia Invencível. Mas o que mais me deixava assim na ponta da cadeira era a série do Demolidor, principalmente por conta do Rei do Crime, sem dúvida alguma. Eu, sou muito também fã do Vincent D'Onofrio. Outro que já foi um grande gostoso e ainda tem um molho. Não, ele é fodão pra caramba. Ele, eu lembro dele no Full Metal Jacket, lá no Nascido para Matar, do Kubrick, que é o meu filme favorito. Tem o DVD, tudo. E, é assim, o Rei do Crime chegou, ele careca, grandão, mano, vai dar merda. E uma coisa que eu gosto bastante do Demolidor Renascido
é que ele não ignora as primeiras temporadas que eram da Netflix, né? E nessa segunda temporada ainda entra a atriz que faz a Jessica Jones, Kristen Ritter. E eu gostava dela, eu gostei principalmente da primeira temporada de Jessica Jones. Então, assim, essa segunda, ele incorpora mais as séries antigas da Netflix. Tem um negócio, tipo, do rei do crime ser o prefeito de Nova York, então meio que ele representa a ordem, né? E por incrível que pareça, a série vira uma série de tribunal também. Tem vários episódios que se passam em julgamentos, porque no fim os mocinhos se tornam fora da lei, então é tipo os vilões tentando ferrar eles dentro da lei, assim, tipo, é uma inversão muito foda, muito foda. É uma das coisas da Marvel que me animaram, assim, depois de muito tempo, assim, eu tô bem desanimado, assim, tipo, dessas últimas obras que a gente teve baseado em quadrinhos, assim, mas o do Demolidor eu achei que ficou bem legal, assim, eu curti pra caramba, então eu vou deixar de plano detalhe aqui. Tudo no Disney Plus. Hoje eu tô patrocinado, que caiu o Pix, o Mickey pagou. Então é tudo Disney Plus. É isso aí, tá ótimo, tá aí então. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá indicando aqui vai ter link no post ou na descrição desse episódio, então é só você ir lá, arrastar, tem o nome nosso nome, né, e o que cada um indicou, é só você clicar e você vai ser direcionado aí pra tudo que a gente tá falando aqui. E você, Duda, o que você trouxe de bom pra gente aí de plano detalhe? Então, Rafa, eu vou iniciar esse plano detalhe dando uma bronca em você, porque olha, você não me convidou para um episódio que eu vi que ia existir, depois eu ouvi ele, que é do meu filme favorito, que é O Estranho no Ninho, e você fez um episódio só dele. Além de tudo, é um filme que ele me inspirou e, assim, ele fez a minha vida, construiu a minha vida pra ser uma roteirista, assim, sem ele eu acho que eu nem teria entrado no universo do cinema. Sou apaixonada, então fica aí também como dica, né, assim, mas é uma dica meio, cara, é um filme que mudou minha vida, assim, não, pra mim não existe filme melhor. Excelente. Ele é excelente, mas eu queria aqui dar uma dica de um filme que eu gosto muito e que é pouco comentado, assim, eu não vejo muitas pessoas falarem sobre ele, eu não sei se eu já falei aqui em um plano detalhe, porque de fato é um filme que ele me marcou muito, assim, ele fala sobre o tempo, e o tempo pra mim é uma coisa, é uma coisa que a gente não consegue, palpável, né, a gente não consegue segurar de fato, a gente não consegue lidar com ele de uma forma mais sadia, a gente só tem que, de fato, ir na onda e refletir sobre isso. E é ao contrário do que a gente estava falando aqui no Mortal Kombat, né? Porque é isso, é um filme silencioso, é um filme que é pra você repensar e você sai amargurado e não sabe muito bem por que você saiu amargurado, que é Sombras da Vida, que se chama, na verdade, Ghost Story. Ele tava no catálogo da Netflix e hoje ele só tem pra alugar mesmo na Prime Video. Mas vale a pena cada centavo, porque, assim, é um filme que nos primeiros 15 minutos, basicamente, fala sobre a morte, mas o protagonista morre. E depois disso é o tempo das coisas, como as coisas... E é justamente isso, assim, um filme silencioso, é um filme que nos faz refletir sobre o quanto também, mesmo que o tempo passe, existem coisas que a gente reconstrói, assim, que vem do passado, enfim. E pra mim tem um dos melhores monólogos, eu acho que ele tem em torno de 10 minutos da história, assim. Eu não vi monólogo melhor até hoje na minha vida, então fica a minha dica. E o segundo é Noites Gregas, que é um podcast do professor Cláudio Moreno. Ele é bem conhecido, esse podcast, mas o ano passado, assim, final do ano passado para esse ano, eu comecei a ouvir muito. Eu já tô, acho que tô em muito já. E é muito interessante, assim, como ele conta as histórias, como ele é um professor, né, antropólogo, enfim. E ele ele tem uma linguagem muito atual também, ao mesmo tempo ele faz umas metáforas, assim, com a nossa juventude, como, sei lá, um deus, por exemplo, seria hypado, como um deus seria, sabe? Que legal! Uma linguagem muito bacana, assim, e que faz a gente entrar É como muita coisa a gente também herdou, né, óbvio, né, do nosso imaginário,
dos mitos, né, gregos, assim. Então é muito bacana, eu super recomendo. E não tem ninguém que não ouça e fique apaixonado, assim, porque de fato é muito interessante. Que legal, eu tô vendo aqui que são episódios curtos, né, de 30, 40 minutos. É bem assim. curto, ele vai contando histórias primeiro dos deuses, depois ele chega nas guerras, né, ele fala sobre os heróis, né, sobre, enfim, alguns mitos também, aristotélicos, é muito bacana, assim. Que legal. É bem completo. Muito bom, tá aí então. Dicas da Duda muito boas. E pra fechar aqui o plano detalhe, eu trouxe uma série também. A gente já comentou sobre ela, mas passou muito rápido um tempo atrás em outro episódio, que é a segunda temporada de Cangaço Novo, né? Que tá no Prime aí. A volta, né, de Alice Carvalho, Tainá Duarte, o Alan Souza Lima, enfim, a galera em peso lá. E é uma segunda temporada que mergulha muito mais na questão política, né, do que se passa ali com aqueles personagens. Então a série meio que começa justamente numa eleição para a prefeitura e a partir disso as coisas vão se desenrolando. A série continua sendo muito bem filmada. A Alice Carvalho é assim uma força da natureza atuando. A Dinorah, que é a personagem dela, caiu como uma luva realmente assim para ela. Tem umas tiradas, ela tem umas falas assim que são maravilhosas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma cena em que eles estão com falta de água lá no lugar deles lá e tal, estão com falta de água. Eles falam, putz, vamos atrás de um caminhão-pipa, alguma coisa assim. Corta a cena e aí tá a Dinorah apoiada numa janela falando assim, como assim não tem caminhão de pipa? Tô olhando aqui, que são aqueles caminhões que estão ali embaixo? É o quê? Vocês estão abastecendo esse caminhão com o quê? Não é com água? É com água de chuca, pelo jeito que vocês estão... Eu lembro dessa cena. Cara, é sensacional. E ela fala assim com uma naturalidade, mas tem uma agressividade que tá implícita, né, naquilo que eles estão vivendo e tal. Enfim, eu acho maravilhoso, eu acho que é ela que rouba a cena, mas tem um lado especial aí também da Tainá Duarte, né, que faz a Dilvânia, que ganha um pouco mais de protagonismo nessa segunda temporada, e ela, por fazer uma personagem que não fala, né, que é muda e tal, ela precisa ter uma expressão, assim, ela precisa tentar trazer um pouco mais dessas expressões e tal. E tem cenas lindas com ela, assim, dela abraçando os outros, dela, sabe, se conectando com outros personagens no olhar, assim. Então é lindo demais. E fica essa recomendação para você ir lá ver uma série brasileira, né, Cangaço Novo, que tá no Prime Video aí para vocês. Gente, chegando aqui no final desse podcast Animação 646, batemos esse papo sensacional sobre Mortal Kombat 2, né? Um filme aí que chegou e está reavivendo, né, a paixão por Mortal Kombat. E eu tenho que agradecer meus convidados que vieram aqui me ajudar a destrinchar esse filme, falar um pouco sobre ele. Então, Duda, muito obrigado pela sua presença aqui. E queria que você deixasse meios de contato, como que as pessoas fazem para acompanhar seu trabalho, acompanhar você aí nas redes sociais. Obrigada a você, Rafa. Obrigada a todo mundo. Também adorei conversar com essa galera, muito gente boa, sempre. Bom, eu tô no Instagram, que é DudaSXM. Isso porque esqueci a senha de um outro Instagram, então eu tive que criar um sobrenome que não é meu. Mas enfim...
Isso acontece. Acontece. Mas é mais onde eu posto meus trabalhos de fato, e tem os links também no meu portfólio, enfim, pra galera dar uma olhada em alguns trabalhos autorais também. E é isso, é a forma mais eficiente de entrar em contato comigo. Muito bom, tá aí. Então, procurem a Duda. Nath, também muito obrigado pela sua presença aqui. Mais uma vez, uma presença sensacional. Conseguimos conversar aí sobre uma de suas paixões, né? Fora o terror. Mas eu acho que é o jogo e esse filme, ele se tem uma conexãozinha, né, com o terror também. Então eu queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Também deixa o convite aí para quem quiser acompanhar seu trabalho, você. Muito obrigada, Rafa, pelo convite, colegas, por essa gravação. Pois é, né, a gata gosta de videogame? Gosta, é boa? Aí é outra história, né? Mas fico feliz de poder falar sobre Mortal Kombat. Foi um filme muito divertido, uma franquia que eu gosto muito. E quem tiver interesse, eu estou no Instagram como @eitaque, só a letra Q, Eita que Fome. E também faço parte de um podcast chamado Rainhas do Grito, onde falamos sobre filmes de terror dirigidos por mulheres. Também estamos no YouTube falando de terror no geral. E será um prazer aí encontrar vocês. E um breve parênteses também, quem gostar de literatura de terror, faço mediação de um clube de leitura focado nisso todo último domingo do mês na Poison Books, mas todas as informações estão todas reunidas tanto no Rainhas do Grito quanto no meu pessoal Eita que Fome. Então será um prazer conversar com vocês por lá também. Sensacional, é isso. Muito obrigado. E obrigado também, Henriquinho, mais uma vez aí pela participação. Você que não tem tantas redes sociais, mas tem textos aqui no Cinemação. Como que as pessoas fazem também aí para acompanhar você aí? Exatamente. Eu não escrevo muito, é muito raro acontecer, mas eu sempre falo, fiquem de olho no nosso site, né? Porque tem críticas lá, né? Tem muita gente boa que escreve também. Redes sociais minha, basicamente o Instagram ou o Letterboxd, que eu virei aquelas pessoas que saem do filme e já tem que... Eu preciso dar minha nota no Letterboxd, senão o multiverso vai colapsar e toda a realidade vai desaparecer, tá ligado? Sei. Eu todinha. Sei. É a pressão básica do mundo moderno, capitalismo tardio. E é @Henrique Risato com Z e 2 T's. Fiquei feliz e surpreso de você querer gravar sobre Mortal Kombat 2. E não vejo a hora de nos reunirmos em outubro para falarmos de Street Fighter. Pois é. Vai ser babado. Shoryuken, Kepkerugen, Yoga Fire pra tudo que tá lá. Nossa senhora. Pois é, e eu vou assistir Street Fighter pensando, cadê o Sub-Zero aqui que não aparece? É isso, gente. O podcast Cinemação 646 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.